Entenda de uma vez por todas, o seu pênis faz parte de você. Parece uma afirmativa meio tosca, isso não parece meio óbvio, mas o pênis, ele exige um cuidado especial, já que ele é um membro tão especial no seu corpo. O pênis faz parte do sistema urinário, é por ali que você faz xixi, e é por ali também que ele faz parte do sistema reprodutor, sendo um componente fundamental do sexo masculino, com penetração, ejaculação e tudo mais. E ele é uma musculatura. Se você não cuidar dele, a gente tem conceitos bem sedimentados que o pênis em desuso, o pênis que não é usado, pode sim diminuir de tamanho. Não deixe o seu pênis diminuir. Eu vou te explicar o que conceitua desuso peniano, o que significa isso, como fazer para não deixar isso acontecer com você. Se já está acontecendo, você tem que ver esse vídeo. Vamos lá para o vídeo. Meu nome é Matheus Amaral, eu sou urologista, especializado em saúde sexual masculina. Para você que quer marcar uma consulta comigo, link na descrição e o QR Code aqui na tela. O conceito de desuso peniano ele surgiu nos últimos anos. Mas é um nome bem didático para conceituar as consequências no corpo cavernoso de um pênis que não tem nenhum grau de ereção durante o período de tempo determinado. Fato é que a gente sabe hoje em dia que as ereções são extremamente importantes para a saúde dos seus corpos cavernosos. O que é o corpo cavernoso? É justamente o tecido peniano muscular do pênis, que é o que entumece de sangue quando você vai ter uma ereção. Ereção nada mais é do que a chegada de sangue nos corpos cavernosos. Então ele se entumece de sangue, o corpo cavernoso se entumece de sangue, vai ter a rigidez peniana, com penetração, etc. Comprime as veias para impedir a fuga venosa, permitindo que você tenha uma rigidez peniana saudável e adequada para suas relações sexuais. Esse sangue arterial, além de servir para a sua ereção, esse sangue arterial é rico em oxigênio. Então você precisa daquele sangue rico em O2, rico em oxigênio, para vascularizar, oxigenar o corpo cavernoso, mantendo uma elasticidade e uma saúde adequada desse corpo cavernoso. Se você deixa o pênis durante um período muito grande, sem ter chegada nenhuma de sangue arterial, ou seja, sem ter nenhum grau de ereção, aos poucos você vai sofrer as consequências desse desuso peniano, que é gradual. Basicamente, no primeiro momento, nos primeiros meses, quem que é o paciente que está mais sob risco de sofrer essas consequências? Vamos lá. São os pacientes acima de 50 anos, pós-prostatectomia radical, ou seja, pacientes mais velhos, que já têm uma capacidade cardiovascular mais deteriorada e que foram submetidos a uma cirurgia prostática para câncer de próstata. A retirada completa da próstata vai fazer com que ele tenha um período mais longo ali sem ter ereção alguma. E esse período sem ereção, quando ele começa a passar de 6 meses, sem ereção matinal, sem ereção noturna, sem nenhum grau de ereção, ele começa a ter consequências. Primeiro, aquele corpo cavernoso vai perdendo a elasticidade, então em períodos de repouso, né, com pênis flácido, contração da túnica de Dartos, né, que é uma camada muscular bem fininha que tem embaixo da pele, que eventualmente você no frio, na tensão, na umidade, essa camada contrai e você tem aquela retração do pênis nessas situações. Só que um pênis com pouca elasticidade, ele vai retrair mais. Você vai ter uma impressão que ele diminuiu, mas não, ele só está com menos elasticidade, levando ao encurtamento do membro, essa fibrose, essa substituição do tecido saudável por fibrose pode levar ao encurtamento e, num segundo momento, até uma formação de uma placa maior e a doença de Peyronie. Então essa é a sequência do desuso peniano. Então você não ter as ereções, não ter chegada de sangue oxigenado, perde elasticidade, disfunção erétil, encurtamento, doença de Peyronie com pênis torto. Então isso são consequências de você não estar chegando sangue arterial ali. Qual que é a principal forma de você se defender nisso, né? É você manter as suas ereções matinais e noturnas. É claro que você ter as relações sexuais interpessoais são fundamentais. Eventualmente uma masturbação, não em excesso, né? Os limites da masturbação que a gente conhece, tem aqui no vídeo, tem vários vídeos em que eu ensino os limites da masturbação, né? Pelo menos do ponto de vista básico, e também as ereções matinais e noturnas. Você ter essas ereções matinais e noturnas são importantes para chegar a sangue ali, é um reflexo ali um pouco da sua saúde, do seu sono, da sua capacidade cardiovascular, dos seus níveis hormonais, do seu gerenciamento do estresse. Isso tudo vai influenciar nas ereções matinais e noturnas. E elas são, sim, a principal forma, a forma mais fácil de você se defender contra as consequências do desuso peniano. Mas você tem artifícios ali menos
pouco invasivos, que dependem mais da sua proatividade, digamos assim, que é o uso da bomba a vácuo peniana. A bomba a vácuo peniana, você vai acoplar o vácuo do pênis, vai sugar sangue ali para o pênis, é uma forma de você vascularizar o pênis, levar sangue para o pênis. Então, bomba a vácuo peniana é uma das formas. Exercício de assoalho pélvico. Então, você exercitar o seu assoalho pélvico, a sua musculatura pélvica, vai fazer chegar mais sangue naquela região. Tem uma artéria que passa no períneo, que chama artéria pudenda, que é a principal artéria do assoalho pélvico, irriga toda essa musculatura, mas também é dali que sai a artéria cavernosa, as artérias cavernosas, que vão levar sangue para o peito. Então, se você chegar mais sangue na musculatura pélvica, está chegando mais sangue na artéria pudenda e, portanto, nas artérias cavernosas e, portanto, no seu pênis. Então, exercício de musculatura pélvica, com destaque para o exercício de Kegel, né, que você pode fazer em casa, né, mais fácil você, que é o exercício de elevação pélvica, né, que é mais fácil de você aprender. Então você tem a bomba vácuo peniana, os exercícios de assoalho pélvico, incluindo o Kegel, e também o fato de você exercitar, malhar membros inferiores, com destaque para alguns exercícios como agachamento terra e agachamento livre. Também trabalha a musculatura pélvica e também vai ser uma forma de você levar sangue para aquela região. Falei aqui do porquê que seu pênis pode estar diminuindo, mas a gente pode também aprender formas de aumentar o pênis de forma natural. Então, 4 formas de aumentar o pênis. Vou deixar esse link aqui na descrição e até a próxima.